São Francisco de Assis e o Cântico das Criaturas. Eu sempre quis falar sobre esse assunto. No livro sobre os temperamentos, eu até dediquei um pontozinho lá sobre esse cântico, porque eu vejo nele algo muito significativo mesmo. E nada mais conveniente do que falar disso no dia de São Francisco de Assis. Então, só um contexto aqui para quem não conhece o cântico, não sabe da história de São Francisco, né? Um pequeno contexto histórico aqui para a gente entender mais ou menos onde é que se encaixa esse cântico. São Francisco é um santo do século XIII, o fundador da ordem dos frades menores, os franciscanos, a ordem mendicante, e um santo muito luminoso para a igreja, para o período da Idade Média. Ele, junto com São Domingos, o fundador da ordem dos pregadores, dos dominicanos, são uma espécie de novos Moisés e Elias, para a transfiguração da igreja. E São Francisco é uma figura muito emblemática e que tragicamente tem sido deturpada, nos últimos anos com uma imagem de uma pessoa que ele não é, tá? Eu aqui não vou ficar tentando corrigir esses pontos e tal, enfim, vou falar sobre o Cântico das Criaturas e isso já vai ser suficiente para a gente compreender o que estão dizendo de São Francisco de Assis, se é verdadeiro ou não. A gente já vai entender um pouco, olhando para este acontecimento e para esta oração que ele cantou, tá? São Francisco, eu não me recordo agora exatamente as datas, não sei se foi em 1224 ou 26, não me lembro, foi mais ou menos por aí, nessa época, entre 1220 e alguma coisa. Só sei que foram 2 anos antes do falecimento dele, certo? Ele recebeu os estigmas, as marcas de Cristo, numa visão que ele teve. E pouco antes disso, ele tinha feito uma visita ao Oriente e contraiu uma bactéria, uma doença nas vistas chamada tracoma, que é uma espécie de conjuntivite na glândula. Não entendo muito desse negócio de saúde, mas é uma espécie de conjuntivite mais forte do que a convencional. E para a época era algo muito difícil, de ser tratado. Tentaram inúmeros tratamentos e nada funcionou. E aí tentaram numa última carta que eles tinham para poder tratar São Francisco, era uma cauterização. E com essa cauterização, que antes do tratamento, Francisco já estava sem enxergar direito, ele vivia durante o dia com o capuz tapando, porque a luz do sol muito forte, o sol que ele louvava, ele já era chamado do irmão sol, ele não podia olhar a luz, o brilho do dia, ele ficava sempre de capuz. À noite, às vezes ele tirava o capuz, não era sempre, porque também incomodava qualquer luminosidade, mas ele às vezes tirava e conseguia olhar algumas coisas. Depois desse tratamento, da cauterização, aí a coisa ficou pior. Ele já estava incomodado com a luminosidade, já via as coisas embaçadas, já não estava mais vendo o mundo tal como ele via antes. Francisco, entrem nesse ponto da história. Francisco já não estava mais vendo as coisas, já não estava mais vendo o mundo, a criação, a beleza da criação. Ele já não conseguia enxergar direito. E aí depois do tratamento, aí piorou tudo. Aí que ele não conseguiu enxergar mais nada mesmo. E aí, nesse período, nesse meio tempo, ele tem uma visão do Cristo seráfico, que também é uma visão muito icônica. Com certeza você já viu alguma imagem na internet de São Francisco diante de uma imagem do Cristo crucificado com 6 asas, o Cristo seráfico. Ele teve essa visão e a partir desta visão ele recebe as chagas do Cristo, os estigmas. Daí então, cego e estigmatizado, o que acontece? Clara constrói para ele uma tenda, uma cabanazinha para ele ficar, não tão distante dos outros irmãos, mas também não tão perto, na mesma casa. E aí ele fica deitado
lá, curtindo suas dores, sofrendo suas dores. E aí, num determinado dia, né, depois de passar alguns dias lá nessa cabana, ele se levanta, sai da cabana, encosta numa árvore, porque está muito fraco, e, se não me engano, ele chama os irmãos para ouvirem o que ele tem para cantar. E aí ele canta a primeira parte do Cântico das Criaturas, ou o Cântico do Irmão Sol, né, como foi assim chamado. E detalhe, este foi o primeiro poema em italiano da história. O primeiro registro de poema italiano foi o Cântico de São Francisco de Assis. O cântico que ele proferiu cego, chagado, cheio de dores e sofrimentos. E, para quem conhece o Cântico das Criaturas, já sabe que ele está louvando o Criador, o Altíssimo, e as suas criaturas, e o mundo material. Agora imagine ele louvar pelas criaturas que ele não estava mais vendo. Essa é a realidade do momento em que surge o cântico de louvor ao mundo material, às criaturas, à criação de Deus. Francisco está cego. E a cegueira aqui ela é muito simbólica, né? Em todas as mitologias, inclusive nas Sagradas Escrituras, a cegueira ela tem dois significados, né? Tanto algo ruim, como uma pessoa que não consegue enxergar, né? Como existe o lado positivo do símbolo da cegueira, que é o fechar os olhos para a mundanidade, para abri-los à espiritualidade, à transcendência. Como nós vimos aí, né, no mês de setembro, Tobit, o pai de Tobias, fica cego por graça de Deus, né? Cai, né, do céu a cegueira de Tobit, para que ele não olhe, ele como símbolo de Deus Pai, para que ele não olhe para a dívida de Gabael, para que ele não olhe para os pecados da humanidade. É Tobias, o seu filho, que vai redimir tudo isso, para depois ele recobrar a visão, né? São Paulo também, a caminho de Damasco, se depara com Jesus Cristo, fica cego, né? Porque ele era uma pessoa cega. Ele era uma pessoa cega. Cega para a verdade transcendente. Agora ele ficou cego para a mundanidade porque ele precisava abrir os olhos para essa transcendência que é o Cristo a quem ele perseguia, né? Sansão também perde a visão por ele ter consentido nos seus desejos. Ele foi seduzido por Dalila e aí ele perde a visão. E ainda cego ele consegue destruir os seus inimigos. É só depois que ele fecha os olhos para isso, quando ele para de olhar, porque Sansão ele não podia ver, né? Sansão ele levado pelos impulsos, pela desordem interna, né? Ele não podia ver as coisas, então foi preciso que ele ficasse cego para que a missão de Nazareno que ele tinha se cumprisse de fato, né? E muitos outros personagens de mitologias também, como o vidente Tiresias na mitologia grega, né? Que era um vidente que previa as coisas, que adivinhava as coisas, mas era cego para esse mundo. Não quer dizer que a gente precisa fechar totalmente, nos cegar totalmente para este mundo, mas significa que é necessário que haja uma espécie de cegueira à mundanidade das coisas, à fugacidade do mundo material, para a gente compreender a beleza que há no mundo material. E aqui é São Francisco que é o nosso mestre, né? Nesse movimento de fechar os olhos para aquilo que passa, aquilo que o Eclesiastes vai dizer, né? Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Né? Tudo, inclusive as coisas. Né? Existe uma fugacidade, existe uma mundanidade, uma coisa passageira, uma coisa simples, uma coisa que não nos interessa nesse mundo material. E é esse tipo de mundo que a teologia vai chamar de um dos três inimigos do homem, né? O diabo, o mundo e a carne. Então a gente precisa fechar os olhos para esse mundo, para só assim, abrindo os olhos para o transcendente, para a realidade espiritual, a gente possa compreender de fato a essência divina que está na criação. E é isso que Francisco canta. Ele começa assim: Altíssimo, onipotente e bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Claro, Deus em primeiro lugar.
né? E ele está tentando desgastar com termos, com adjetivos, para expressar com tudo aquilo que ele pode todas as coisas que ele está louvando. Então ele não diz apenas Senhor, né? Ele diz que é Altíssimo, que está no mais alto, que abarca toda a realidade. Para compreender melhor essa questão, né, de por que ele é altíssimo, e é altíssimo porque não só está no topo, não só está lá em cima, como ele abarca tudo que está embaixo. Veja lá o vídeo que eu fiz alguns meses atrás sobre a mulher do Apocalipse, tá? Eu explico um pouco disso lá. Então ele é altíssimo, ele abarca todo o mundo material. Ele é onipotente, ele pode fazer tudo. Ele não só abarca, como é ele quem fez tudo isso que está contido nele, né? Está contido abaixo dele. E bom, essa parte não podia faltar. Além de ser altíssimo, abarcar tudo, ser todo-poderoso, onipotente, aquele que fez tudo isso, ele é bom. Ele é bom. Tudo que ele faz é porque ele é bom. Tudo que ele já fez é porque ele é bom. Tudo que existe é porque ele é bom. Ah, mas e a maldade do mundo? Tá, isso aqui a gente pode tratar no outro momento. Mas mesmo assim, veja que há males que vêm para o bem. Se a gente olhar com os olhos daqui de São Francisco, a gente vai compreender que na nossa vida, né, falo na minha, né, veja na sua, né, muitas coisas que parecem ser de fato ruins e são difíceis, são duras, não são fáceis da gente carregar, né, elas carregam algo de um bem maior. Então tudo isso é porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Então, a ti, a esse Deus, louvor, glória, honra e toda a bênção. A ti só, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de te nomear. Nenhum homem é digno de te nomear, de te dar nome. Porque dar nome é uma função do ser humano, né? No Gênesis, Deus cria todas as coisas, o Onipotente cria todas as coisas, e ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Sendo imagem e semelhança de Deus, o homem tem certo poder sobre a criação. Qual é o poder? O poder de dar nome. Quando ele diz para Adão, Adão, isso aqui tudo te pertence, agora você vai dar nome a essas coisas. Eu sou o Criador e você é o dominador, é o denominador, aquele que dá nome. Mas a Deus o homem não pode dar nome. Não dá para dar nome. E aquilo que o paganismo tenta fazer é uma furada, né? É uma furada. O paganismo quer dar nome para Deus com sua pluralidade de divindades, né? É Deus é quem tem que vir e falar. Deus é quem tem que vir, né? Como na sarça ardente, eu sou, né? Deus que vem e diz quem Ele é. Nenhum homem é capaz de te nomear. Então pronto, já colocou aqui Deus no topo. Deus é o centro do cântico inteiro. Agora vamos louvar aquilo que foi feito por Deus. São Francisco começa: Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas. O Altíssimo, com tudo que está contido. Com tudo, todas as suas criaturas. Especialmente o meu Senhor, irmão Sol. Aqui é um detalhe importante. O São Francisco ele coloca as criaturas como irmãos seus, porque são criaturas de Deus, como ele é criatura de Deus. Isso é muito legal, porque nós estamos diante de Deus, claro que um pouco melhor do que as outras criaturas inanimadas, como os elementos, etc. Mas na ordem, sem muita teologia, né? Nós somos criaturas de Deus tal como as coisas, tá? Não somos filhos de Deus. Não somos, porque um filho de Deus tem que ser um Deus também. Não dá para, sei lá, a gente pegar do mundo animal, né?
De um gato não nasce um peixe. De um gato só pode nascer outro gato. Né? De um peixe não nasce um elefante, só pode nascer outro peixe. Né? Então de Deus só pode ser Deus, só pode vir Deus. Um filho de Deus só pode ser Deus. Então nós, nesse sentido, não somos filhos de Deus. Somos criaturas, tal como o sol, tal como as outras criaturas que são louvadas aqui por São Francisco. Por isso que ele chama tudo isso de irmãos. Na ordem da criação, somos todos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos quando somos introduzidos no corpo do Filho único de Deus, o unigênito, Jesus Cristo. Pelo batismo, nós somos adotados por Deus. Deus nos adota. A gente se torna filho pelo batismo. Antes, só criatura. Irmão do sol. Irmão da lua. Irmão da terra. Irmão da criação em geral. Pelo batismo, somos elevados. Mas não deixamos de ser irmãos, né? Nós nos tornamos filhos de Deus no Filho Jesus. Mas ainda somos criaturas de Deus, né? Por isso que é uma filiação adotiva. Filiação adotiva. Deus nos adota. Então, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumias. Aqui é interessante que São Francisco ele tenta gastar uma cultura, ele tenta se desgastar de adjetivos para poder classificar, qualificar as criaturas, para poder descrever a grandeza, a beleza dessas criaturas através dessa linguagem, tá? Então, o Senhor irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumias. Qual é a função do Sol? Iluminar a nós e trazer o dia. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. Então o Sol é belo, é radiante, tem um esplendor, né? É belo, é claro que é belo. Quando a gente olha para o céu, o que a gente consegue ver do céu? Né? As nuvens, o desenho das nuvens, o arrebol, o nascer do sol, né? Falando do céu diurno. Mas essa beleza do céu só é possível de ser vista por conta da luz do sol. É a luz do sol que faz com que a gente enxergue beleza no céu. É uma beleza genuína. Então o sol é belo. O sol ele é belo em si e ele produz beleza no céu. Ele é radiante. Ele tem um grande esplendor. Né? E de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Então o sol ele é imagem de Deus, ele é símbolo de Deus, porque Deus é a fonte da luz, ele é a fonte desse esplendor. É de Deus que brotam todas as coisas. Né? É da luz do sol que a gente enxerga a beleza no céu, é de Deus que vem a vida de toda a criação, de toda a criatura. Assim também, né, que se você já viu o nascer do sol, você vai conseguir imaginar isso, porque o nascer do sol ele é semelhante a um exército que está se colocando. Né? Imagine aqueles filmes medievais, né, os filmes de fantasia, de guerra, O Senhor dos Anéis, quando está chegando, né, o rei com o exército, os cavalos, os cavaleiros, né, e o rei na frente. O nascer do sol é desse jeito. É desse jeito. Né? Teve uma vez que eu combinei, preparei e fui ver o nascer do sol. Né? Fiquei encantado, porque realmente, né, vem alguns raios. Primeiro, o céu está escuro ainda, começa a clarear tudo de uma só vez, né? Muda o tom do céu de forma bem sutil, e aí começam a vir alguns raios que vão mudando a cor do céu de forma uniforme, né? Encarregando assim o céu. E aí depois vão surgindo outros raios mais fortes, mais intensos. E a gente começa a ver que o sol de que ponto o sol vai surgir. A gente consegue perceber. Né? É o exército vindo, né? E o rei vindo no meio do exército. O rei não está na frente, não está lá no final, está no meio. Né? Então vem esse esplendor, essa beleza. E isso é uma imagem de Deus. Isso é uma imagem de Deus. Porque Deus ele carrega
toda a sua bondade, toda a sua beleza, toda a sua graça consigo. Não só a questão da gente imaginar o exército de anjos, né, os santos que o rodeiam, mas a graça de Deus que toca. Né? Primeiro nós somos atingidos pela graça atual, a graça suficiente, a graça que nos faz olhar para Deus. E aí depois, quando a gente olha, aí Ele vem com mais intensidade, com um brilho mais forte, com a graça santificante. Né? Então, o sol, ele é a imagem de Deus, é isso que São Francisco está falando. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu as acendeste, claras e preciosas e belas. Então, está falando dos luminares primeiro. Né? Falou do sol, agora da lua e das estrelas. Ele está falando da noite. Que a noite, apesar de escura, também é bela. Existe beleza no céu noturno, que é a lua e as estrelas. Né? São a lua e as estrelas. Existe também uma beleza e uma preciosidade no céu noturno. Porque, né, se a gente for pensar, né, o que é precioso? Né, uma joia. A gente fala precioso, a gente já imagina logo uma joia. A joia, o que ela é? Ela é preciosa por quê? Porque ela não é tão comum. Uma pedra é preciosa porque não é fácil de encontrar ela por aí. Né? Se tivesse um rebanho de pedra, um rebanho de esmeralda no mundo inteiro, a esmeralda não valeria o tanto que ela vale hoje. Né? Vale o tanto que vale porque não é tão fácil de encontrar. Assim todas as pedras preciosas. Né? Todas as joias, né, não são fáceis de encontrar. Então, se as estrelas e a lua são preciosas, não é porque é difícil de encontrar. Se a gente olha para um céu noturno, principalmente na zona rural, né, como eu, né, que moro aqui na zona rural, tem poucos postes, né, pouca luminosidade artificial, a gente consegue ver muita estrela no céu. Então, qual é a preciosidade das estrelas e da lua? Porque não é a raridade, tá? Não é a raridade. A lua talvez seja, porque a lua não é constante como o sol. O sol sempre nasce do mesmo jeito. Né? A lua tem suas fases. Então já talvez a preciosidade da lua seja nesse fato dela nunca estar do mesmo jeito do que ontem. Nunca está do mesmo jeito de ontem. Sempre está diferente, numa posição diferente, com uma luminosidade diferente. Né? Não existe essa preciosidade da lua. Mas a preciosidade das estrelas não é na dificuldade de se encontrar, mas no fato de só serem vistas à noite. Só são vistas com olhares atentos. Só são vistas no escuro. No escuro da noite. Quanto mais escuro, mais fácil de ver as estrelas. Então existe uma necessidade de você ir para o escuro, ir para o profundo, para a profundidade, para enxergar o brilho das estrelas, a beleza das estrelas, a beleza da lua. Então elas são preciosas por isso. Que é necessário um movimento de descida, um movimento de fechar as portas, apagar as luzes para enxergá-las. Então, são preciosas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento, e pelo ar, e nuvens, e sereno, e todo o tempo, por quem dás a tuas criaturas o sustento. Então ele está falando do vento e de várias modalidades de ar. Várias modalidades. Não está falando só do vento que sopra e tira as coisas do lugar. Mas também o ar, que é mais brando. Né? Tem o vento forte, tem o ar. Que aqui tem ar, onde eu estou. Né? Mas não tem vento. Tem ar. Né? A gente sabe que tem ar, a gente sente que tem ar. Né? Mas não tem vento. Então, do vento, o ar, a nuvem, que também é uma espécie de modalidade, não na química, vamos dizer, não, é água, não sei o quê, enfim, não interessa. O que importa é que a nuvem é uma espécie de manifestação do ar. É o vento que faz com que as nuvens mudem de seu formato. Né? O próprio formato das nuvens, né, esses formatos, esses desenhos, esse movimento das nuvens é uma espécie de imagem do vento que a gente não tem. Né? Que a gente não consegue enxergar o vento, a gente não consegue enxergar o ar, mas a gente enxerga as nuvens. A gente enxerga as nuvens. As nuvens são uma espécie de imagem
do elemento ar, certo? O sereno, o que é o sereno? Não é? É o cair da tarde. O cair da tarde começa a vir aquele vento frio, tá? Não é aquele vento forte, aquela ventania que passa, não é aquele ar que parece ser imóvel, certo? É aquele ventinho frio do fim da tarde, né? É o sereno, que é diferente dos outros. E todo o tempo. O tempo. Isso aqui é muito legal, porque São Francisco ele consegue captar várias nuances de um único elemento. Ele está falando do elemento ar, né? Falou dos luminares, agora está falando do ar. Ele vai falar dos elementos. E no ar existem várias formas de manifestação, que é o vento, o ar parado, a nuvem, o sereno e o tempo. O tempo para São Francisco é uma espécie de movimento, porque o ar ele está em constante movimento, o elemento ar, né? Ele está em constante movimento, né? Até o ar daqui desse ambiente onde eu estou, que parece ser um ar parado, não é. Se eu estou falando, eu estou automaticamente, né, respirando, e aí eu estou puxando o oxigênio, liberando o gás carbônico. O ar está em movimento, né? Então o tempo também está em movimento. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, né, foi um tempo. Agora estamos em outro tempo. O tempo está passando, está correndo como o vento. Como o vento. A gente não segura o tempo, a gente não vê o tempo. A gente vê as consequências, as marcas que o tempo deixa, da mesma forma que a gente vê a consequência do vento. O que o vento faz? O vento balança as árvores, tira as coisas do lugar, certo? E dá o sustento, né, no final. Né? Por quem dá às tuas criaturas o sustento. Né? Quem não respira não está vivo. O sustento vem do ar. A vida vem do ar. Né? Vem do ar, vem da nuvem, porque é a nuvem que faz a chuva. Né? Então, que sustenta a terra. Certo? O tempo é o que sustenta os seres vivos, porque aquele que está parado no tempo não está vivo. Quem está parado no tempo ou já partiu, né? Ou está perdendo o tempo, está deixando de viver. Né? São coisas que a gente pode dizer para quem está parado, quem não sai do lugar, quem não faz nada da vida. Né? Quem não faz nada da vida, está parado, está perdendo o tempo, está perdendo a vida. É o tempo que dá o sustento. A gente precisa se movimentar no tempo. São Francisco percebeu, tá? E segue. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Depois do ar, agora a água. Eu não me esqueço nunca de um vídeo do Padre Paulo Ricardo. Tem, sei lá, uns 10 anos que eu vi esse vídeo. Não sei mais que vídeo que é. Só sei que eu ouvi isso da boca do Padre Paulo, né, falando desse momento. Por que a água é casta? Né? Ele só fala desse ponto do Cântico das Criaturas, né? Que a água é útil, humilde, preciosa e casta. Mas por que a água é casta? Vou explicar o que eu aprendi com o Padre Paulo, mas vamos passar uma por uma. Né? A água é útil. É útil porque se eu preciso lavar alguma coisa, eu preciso de água, não dá para lavar só com sabão. Né? Então a água é útil para lavar, para limpar as coisas. Né? Não só os objetos, os alimentos, mas também para tomar banho, para escovar os dentes. Né? É útil. É útil. Sem água a gente não lava nada. É humilde, porque a água procura os lugares mais baixos. A água está sempre procurando os lugares mais baixos. Por isso que ela é humilde, que ela desce. Né? Cosmologicamente falando, a água é fria. Né? Então ela contrai, ela desce. Como o ar é diferente do ar. Né? O ar, ele expande. Né? Ele se movimenta. A água, ela é fria. O movimento dela é só para baixo. E preciosa. Por que a água é preciosa? Porque sem o ar, se a gente não respira, beleza, a gente parte dessa para melhor. Mas sem água, a gente também não sobrevive. Ou pelo menos não vive bem por muito tempo. Né? Por exemplo, eu bebi água antes de começar a gravar esse vídeo. Agora já estou morrendo de sede. Né? Então eu sei que a água é preciosa. Quando eu terminar de gravar aqui e for beber um copo com água, meu Deus do céu, vai ser uma coisa maravilhosa. Né? Queira Deus que isso aconteça. Né? Eu vou perceber a preciosidade da água. A água mata a sede da gente. Beleza.
Agora sim, por que a água é casta? Né? A água é casta porque ela purifica as coisas. E a castidade é sinônimo de pureza. Não num sentido ruim como está sendo propagada hoje algumas coisas, tá? Não estou falando que castidade é continência, tá? A pureza tem algo algo muito maior do que o simples fato da pessoa não ter relações sexuais, tá? Pureza e castidade não é não ter relações sexuais, é tê-las no local certo, no ambiente correto. E ambiente, eu não estou falando de ambiente físico, material, mas no ambiente social correto. Então, por que a água é casta? Porque ela purifica as coisas, ela tira a sujeira das coisas, tal como a castidade faz com que a pessoa se torne mais purificada. Purifica as pessoas, purifica os relacionamentos, purifica a convivência com as outras pessoas, certo? Então, a luta pela castidade não é uma briga pela continência. Pelo amor de Deus, luta pela castidade é uma coisa, briga pela continência é outra. A pessoa que briga o tempo inteiro para não ter relações sexuais, tal, não sei o que, briga e bate em quem faz, né? Critica quem faz errado e tal, não sei o que. Isso não é pureza, isso não é castidade. Castidade é outra coisa, tá? É uma luta constante para deixar o sexo no ambiente social correto. É uma luta, tá? É uma luta. Não é uma vitória. Ah, eu consegui, bate no peito, né? Consegui, né? Não é isso, tá? Aí é a briga, é o outro lado, né? A castidade é o quê? É uma luta constante em que você precisa se esforçar, nós precisamos nos esforçar para deixar este ato para o ambiente social correto, tá? Para ser feito do jeito certo. É uma luta constante, é uma luta interna. É uma luta que nos purifica. O simples ato de nós estarmos lutando pela castidade, isso nos purifica. Isso nos ajuda a purificar, né? Tirar a sujeira. Que tipo de sujeira é essa que tira, que a gente precisa tirar, né? Que pureza é essa que a gente precisa alcançar? É a pureza de amar. É a pureza de amar. De amar de verdade. De conseguir de verdade, né? Dar a sua vida pelo sujeito. Né? Dar a sua vida pela sujeita. Certo? Aprender a amar de verdade. Com a razão e com os sentimentos também. Tá? Mas só a luta que vai purificando. Assim como a água vai purificando as coisas. Por isso a água é casta. Tá? Louvado sejas ao meu Senhor pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite. E ele é belo, e jucundo, e robusto, e forte. Então, assim como a água, né, o fogo agora tem 4 características. Além do fato dele iluminar a noite. Né? Porque à noite, na época de São Francisco, não tinha luz elétrica. Era fogo, né? Lâmpadas e candeeiros. Nem sei se tinha candeeiro na época de São Francisco, né? Enfim, faz de conta que tinha, assim. Né? Só sei que só tinha iluminação por fogo, né? Com fogo. E aí, além desse fato, o fogo é belo. E de fato, o fogo é belo. Né? Se você já parou para observar, né? Não só a chama de uma vela, porque a chama de uma vela também é bela. Tá? Mas para a gente observar a beleza da chama de uma vela, a gente precisa prestar muita atenção nela. É fácil da gente perceber a beleza do fogo quando a gente vê, né, uma fogueira, por exemplo. Né? No São João, a gente para um pouco e presta atenção na fogueira. Né? Olha para a beleza daquilo. De fato, existe um... Eu não sei dizer porque eu sou... eu gosto muito de ver, né, o fogo, né? Principalmente quando eu estou limpando o quintal aqui de casa, né? Tem que capinar, depois a gente junta o mato, deixa secar e aí vem a melhor hora, o melhor momento, que é o momento que eu vou botar fogo, né? no trabalho que eu capinei, que eu juntei tudo, né? Todo o mato, né? que eu tirei, que eu limpei do quintal. E aí às vezes eu paro e fico olhando, né? O fogo tem uma beleza, porque ele é dos 4, ele é o único elemento estranho. É estranho. Existe uma estranheza, não no sentido de uma coisa negativa, ruim, não, mas é a falta de uma familiaridade. Estranheza nesse sentido, de falta de familiaridade. A gente não está familiarizado com o fogo tal como estamos com a água, com o vento, com a terra. Né?
O fogo ele pode nos queimar. O fogo ele pode ser prejudicial. Mas ao mesmo tempo ele aquece. Ele reúne as pessoas, né, ao redor de uma fogueira. As pessoas, né, ficam ao redor de uma fogueira, num luau, né, qualquer coisa assim. Então existe essa estranheza do fogo que acolhe, que reúne, que aquece, que ilumina, mas que ao mesmo tempo, se encostar demais, ele pode ser prejudicial. Tem que ter uma certa medida. Então, existe uma beleza nele. Ele é jucundo, né? Jucundo é sinônimo de jovial, né? Tem energia de jovem, né? O que é o jovem, se não uma labareda de fogo, né? Com energia, com disposição para fazer o que quer, para fazer o que dá na telha. Então o fogo ele tem essa energia. O que tiver no caminho dele, ele vai começar a consumir. Vai começar, né? E robusto e forte, né? Tá evidente, né? A robustez da chama, a força da chama que consome as coisas. E continua: louvado sejas ao meu Senhor pela nossa irmã, a Mãe Terra. Nossa irmã, Mãe Terra. Não é pela nossa Mãe Terra, tá? Que a Terra não é nossa mãe. A Terra é mãe, por natureza, tá? Porque a Terra faz brotar as plantas. Então é óbvio que a gente vê o nascimento das plantas a partir da Terra. Então existe uma maternidade da Terra. A gente pode dizer sim que a Terra é mãe, tá? Sem cair no extremo. Sem cair no extremo. Isso é um símbolo. Isso é um símbolo. A gente tem um grande problema hoje é levar as coisas que são simbólicas ao extremo. Ou o extremo de uma falsidade, onde a gente rejeita, né, como um paganismo, ou o extremo de uma realidade concreta, né? Temos aí dois lados que usam isso aqui como um cavalo de batalha, né? Dentro da igreja, um fala não é Mãe Terra, outro fala é Mãe Terra sim, né? Tá tudo errado. Não é assim que o símbolo funciona, né? A Terra é mãe. A Terra, por natureza, ela é mãe porque dela nascem as plantas, as árvores, certo? Então existe uma certa maternidade que é o fato de gerar, que é o fato de romper com a Terra para dar à luz. Mas na ordem das criaturas, a Terra é nossa irmã, mesmo sendo mãe, num certo aspecto simbólico, num outro ela é nossa irmã, porque ela é criatura de Deus tal como a gente. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. A gente tem que olhar para a realidade simbólica com profundidade, certo? No meio termo. É uma coisa que eu aprendi com o Padre Paulo também. A virtude está no meio, não nos extremos. Certo? A virtude está no meio. Então, nem o extremo de rejeitar como um paganismo absurdo, não sei o quê, nem o outro extremo de achar que é uma realidade concreta, teológica, sei lá o quê. Né? A virtude está no meio. Então, a Terra, a Mãe Terra é a nossa irmã, que nos sustenta, é óbvio. Se eu estou aqui sentado numa cadeira, é porque existe um chão que sustenta essa cadeira. Tá? Ela nos sustenta e governa, porque a gente não consegue construir uma casa na beira da praia, na areia, né? A terra impõe um limite pra gente. Eu não consigo construir uma casa num buraco gigantesco, num Grand Canyon. A terra impõe um limite, né? Então ela nos governa de certa forma. Por mais que a gente vá administrando e vá construindo pontes e estradas e prédios, né? Mesmo assim, a terra nos governa, o elemento terra nos governa porque ele impõe limites. Ele impõe limites a gente. A ação do ser humano. Tá? Não dá para eu destruir uma montanha gigantesca e transformá-la numa planície, certo? Eu posso usar de alguns instrumentos para escalar aquela montanha, ou para fazer escadas, para fazer sei lá o que, né? Mas transformá-la numa planície eu não consigo. Existe um limite que é imposto pela terra. Então ela nos governa, sustenta, governa e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. São os filhos da terra. Louvado sejas. Peraí. Aqui, São Francisco ele para. Aqui ele para. Ele cantou o hino, não é o cântico das criaturas até aqui. E aí acontecem algumas coisas com ele. Né? Ele piora de saúde, o estado de saúde dele.
E aí, num determinado momento dessa piora, ele canta mais um pedacinho do cântico, que fica registrado. Então ele não cantou tudo de uma vez. O cântico foi dividido em 3 partes, em 3 momentos que são cantados. Aí depois ele continua assim: Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor, que suportam enfermidades e tribulações. Ele está falando que ele está passando por isso, por enfermidades e tribulações. E ele está louvando a Deus por essas pessoas que passam por isso, porque ele tem esperança. Ele tem esperança de ser recompensado por Deus por aquele sofrimento que ele está padecendo, tá? Bem-aventurados aqueles que a suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroadas. Né? Então, ao mesmo tempo que isso é um louvor, é uma prece esperançosa. Né? Pois por ti, Altíssimo, serão coroadas. E aí para. 2 anos depois da primeira vez que ele canta, né, que ele começa o Cântico das Criaturas, ele tem uma piora significativa e ele sabe que os seus dias estão contados. São Francisco sabe que os seus dias estão contados. Então ele ficou aí, né, em torno de 2 anos com os estigmas e cego, absolutamente, né, totalmente cego. E aí, no finalzinho da sua vida, ele canta a última parte do seu cântico. Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal. Agora ele já reconhece este ato que é tão doloroso, tão difícil, inimaginável como uma irmã da gente. É um pouco daquilo que o Tolkien fez no seu legendário. Que para o Tolkien, os elfos são imortais, né? Os elfos não morrem de morte natural. Já os seres humanos têm o dom de morrer. Para Tolkien é um dom. Então, São Francisco ele está falando aqui que a morte é nossa irmã. E ele continua: a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ninguém vai escapar. Como dizem os mais velhos, ninguém vai ficar para a semente, né? Mas como que ela é uma irmã benéfica? Aí ele diz: ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua vontade, a tua santíssima vontade, porque a segunda morte, a pior de todas, não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. E aqui ele encerra o cântico. Eu queria comentar sobre esse cântico aqui para a gente perceber essas duas coisas, né? Que o fato de São Francisco não estar mais vendo a criação não é um impedimento para que ele louve a criação e de forma maravilhosíssima, porque cada detalhe desse cântico mostra que realmente ele estava atento à criação, tá? E uma outra coisa, né, que essa atenção que São Francisco tinha à criação fez com que ele dissesse detalhes, minúcias do mundo material que a gente não consegue perceber. Que alguns ditos devotos de São Francisco, que o transformam em outra coisa que não é o São Francisco de Assis, não entendem, não percebem. Louvar a criação, reconhecer a beleza da criação é mais ou menos desse jeito que se faz. Reconhecendo na criação a marca do Criador, reconhecendo na criação algo de transcendente. É aquilo que Mário Ferreira dos Santos disse no Tratado de Simbólica. Através do símbolo, o homem comunga com o transcendente. Há uma comunhão com o transcendente através dos símbolos. E é o que São Francisco está fazendo aqui. Ele transformou todas essas coisas em símbolos que não precisam ser mais vistos a olho nu, porque ele já viu, ele já prestou atenção, ele já percebeu. E agora, sem vê-los, mesmo sem vê-los, ele consegue perceber a simbólica que está por trás. E essa simbólica o leva ao Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor. Tá certo?
Então, que São Francisco de Assis interceda por nós e nos ajude a ter esse olhar atento à realidade, a ter esse olhar que nos faz compreender a marca do Criador nas criaturas, tá? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.